Fala, meu querido, tudo bom com você? Tudo na paz? Eu sou o Bruno Nômade com você, aqui no canal Brasil Escola, seja bem-vindo. E hoje vamos fazer um tema super bacana, muito cobrado em provas também, que são os tipos de chuva dentro da área de climatologia. Preparado? Então simbora! Vamos então trabalhar hoje tipos de chuva dentro da área da climatologia. Pô, Bruno, mas o que são chuvas? Chuvas são formas de precipitação. Você está lembrado então que na atmosfera nós temos o ciclo da água, ou seja, o calor do sol aquece a superfície, o vapor de água sobe à atmosfera, seja por evaporação de rios, de água no solo, de mar, de oceano, e também por evapotranspiração, que a flora realiza esse trabalho. Uma vez que esse vapor de água subiu para a atmosfera, dentro da troposfera, essa camada de baixa atmosfera, uma hora haverá uma condensação e haverá uma precipitação. Um dos tipos de precipitação é a chuva. Pode ser também a neve, o granizo. Bom, isso tem tudo a ver com a umidade relativa do ar. Pode ser que você esteja se perguntando o que é a umidade relativa do ar. Vamos entender isso aqui então agora. Imagine que o ar, ele como um solvente, lembra aquele exemplo de química em que eu tenho um solvente e um soluto? Imaginemos então que o ar é um solvente e que o vapor de água é um soluto. Em determinadas condições de temperatura, pressão, esse ar é capaz de guardar uma quantidade X de vapor de água sem saturar. Quando nós calculamos a quantidade máxima de vapor de água que esse ar, em certas condições, satura, ele gera precipitação, eu tenho um valor 100%. Então vamos lá, quando eu comparo a quantidade de vapor de água que esse ar tem em comparação ao máximo para ele saturar, eu tenho uma umidade relativa do ar. Bom, então dá para a gente entender que quando esse ar satura, haverá uma precipitação. Então a chuva é a realização dessa precipitação, uma vez que as nuvens, que as massas de ar em altitudes mais elevadas, está então saturada. Mas então a prova cobra, além desses conceitos de chuva, de umidade relativa do ar, de precipitações, os tipos de chuva. Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de chuva. Vou narrar para você o seguinte. Então colocando para você aqui os tipos de chuvas. Basicamente nós temos 3. Vou começar então pela mais comum na região central do Brasil. Tipo 1, as chuvas frontais. O que quer dizer então as chuvas frontais? São tipos de chuva ocasionadas pelo encontro de massas de ar diferentes. Como é que seria isso? Suponhamos então que eu tenho aqui uma massa de ar frio. Então essa massa de ar está com ar frio, normalmente com baixa umidade, e ela encontra então uma massa de ar quente. Então, essa massa de ar está quente. Normalmente as massas de ar mais quentes, elas estão guardando mais vapor de água, só que não estão saturadas ainda. Portanto, quando a massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, é comum que essa zona de contato, zona de frente, roube temperatura da massa de ar quente e naturalmente que esse vapor de água, quando resfriado, tende a condensar e gerar o quê? Precipitações. Portanto, quando uma chuva é ocasionada pelo encontro de massas de ar diferentes, temos uma chuva de fronte, uma chuva de frente fria, por exemplo, uma chuva frontal. Essa é muito comum, por exemplo, na região central do Brasil, tipo no clima tropical semiúmido do Cerrado, por exemplo. Bom, segundo tipo de chuva, também bem cobrado em prova de vestibular. Vou colocar para você. Segundo tipo de chuva são as chuvas do tipo orográficas. Vale lembrar para você que a palavra orográfica vem de oro, do grego montanha, ou uma elevação. O que ocorre? Vamos supor que eu tenho aqui o litoral brasileiro. É um exemplo bem cobrado de provas que é o seguinte. Eu tenho aqui uma serra, um planalto litorâneo brasileiro, e nós teremos aqui, por exemplo, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ao ser aquecido, ele vai gerar muita evaporação. Esse vapor de água, ao subir, vão formar então as massas de ar carregadas com umidade. Como por exemplo, só lembrado de uma aula passada, que a massa equatorial atlântica, quente e úmida. Quando durante o dia
Por diferença de pressão, essa massa de ar desloca-se da zona litorânea para a zona continental. Olha o que vai ocorrer. Essa massa de ar, então, ela vai ser convidada a subir, ganhar altitude, tentando ultrapassar esse relevo, poderia ser uma montanha, nesse caso é uma serra, e quando a massa de ar sobe, ela perde temperatura e aí haverá condensação. Com essa condensação, haverá então uma precipitação. Ou seja, a chuva orográfica ela é aquela ocasionada pelo encontro de uma massa de ar quente e úmida com um relevo. Sua prova também te cobra o seguinte: se eu pegar esse relevo, essa serra, essa montanha, dividir em duas partes, a zona onde ocorrem as precipitações, nós daremos o nome de barlavento. Barlavento. Esse é o nome mesmo. E essa outra zona, onde a massa de ar passa, mas passa com baixa umidade, daremos o nome de sotavento. Aqui, por exemplo, que cai em provas de vestibular, nós teremos a zona da mata, na região nordestina, e aqui nós teremos o agreste e o caminhar para a zona do sertão. Beleza? Essas duas caem com grande frequência. Finalmente, nós temos um terceiro tipo de chuva. Vou fazer para você aqui em laranjadinho. Ó. O terceiro tipo de chuva é chamado de chuva convectiva. O próprio nome chuva convectiva vem de chuva de convecção. Essa é muito comum, sabe onde? Na região de floresta, como a região amazônica. Então o que ocorre? Olha só, aqui nós temos uma área de floresta, então desenhar para você aqui uma florestinha, uma zona com grande evapotranspiração, e como tem muitos rios, muita evaporação. Esse vapor de água, numa zona muito aquecida como a região equatorial, gerando muito vapor de água aqui na região florestal, é comum que suba esse vapor logo aqui numa atmosfera mais elevada. Com o resfriamento do ar, haverá então o que? Uma condensação e haverá uma precipitação na mesma localidade. Olha o movimento, que legal. Por que é convectiva? O ar quente e úmido sobe, gera então uma condensação e precipitação e essa chuva volta. Peraí, ar quente subindo, ar frio descendo, chamamos de movimento térmico de convecção. Portanto, em florestas como a Amazônia é comum as chuvas convectivas. Estou recapitulando. Se as chuvas ocorrem pelo encontro de duas massas diferentes, frontais. Se elas ocorrem no encontro com elevação, um relevo, uma serra, uma montanha, são orográficas. Se elas ocorrem na zona florestal muito aquecida com movimentos convectivos, chuva então do tipo convectiva. Beleza? Ficou claro para você? Muito bem, conteúdo importante da tua prova, então não deixe de estudar, beleza? Se você gostou da nossa aula de hoje, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, né? Compartilhe com seus amigos, acesse nossos links e deixe uns comentários pra gente aí, tá bom? Valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Abraço.